Na tribuna, vereador Sandro Fantinel. Senhora presidente, queridos colegas, nossa comunidade em geral, a motivação da minha fala de hoje é a título de informação, né, para a comunidade. É muito importante essa informação porque tem muita gente, você não poderia dizer a maioria que não sabe, que houve uma mudança no Alô Caxias, tá? Que hoje, por exemplo, as pessoas estavam ligando para o 156 para troca de lâmpadas, tá? Eu sei por causa de toda a região do interior ali que está com problema de iluminação, que tem lâmpada queimada, aquela coisa toda que está sendo trocada. Agora não é mais o 156. Não adianta ligar para o 156, como era feito antes, para fazer o protocolo de troca de iluminação. Agora é 0800 000 4062. Vou repetir. 0800 000 4062. É nesse número que se faz o protocolo agora para troca de iluminação de lâmpadas queimadas e assim. É dessa forma que eu estou conseguindo atender as pessoas que estão me chamando. Foi na luta que eu descobri que tinha tido essa mudança, né? Ninguém tinha me dado informação nenhuma, mas eu descobri que teve essa mudança, então me passaram isso e agora está funcionando. O pessoal está indo trocar as lâmpadas para quem liga para esse 0800 aqui. Então é muito importante essa informação aí. Outra coisa que eu queria dizer, e aí essa questão ela envolve uma questão que eu já trouxe nessa casa, e gostaria, senhora presidente, que ficasse bem esclarecido, bem gravado o que eu vou falar, para depois os meios de comunicação não dizer outra coisa, né? Porque é normal quando eu falo. Então o que eu queria dizer aqui é o seguinte: o pessoal do interior está desesperado com a questão das notificações da RGE para a retirada das árvores na beira da estrada, aonde tem rede elétrica. Os agricultores não estão encontrando uma saída entre eles e a RGE para poder retirar essas árvores. Alguns dizem que tem que ter também autorização da SEMA, só que se não consegue autorização da SEMA, dá um vento, cai os galhos em cima da rede, a RGE multa o agricultor. Tem locais que existem árvores centenárias em cima da rede, tá? Árvores enormes, principalmente araucárias, aonde que o agricultor chamou por conta própria uma madeireira para ir lá tirar a árvore por causa da notificação da RGE, por medo de se incomodar. Chamou uma madeireira, a madeireira foi lá e disse: não, eu não vou tirar essa árvore porque ela está muito próxima da rede. Se quando nós estiver derrubando, cair os galhos em cima da rede e der um problema, quem é que vai resolver? Quem é que vai assumir esse compromisso? A madeireira disse: eu não vou assumir. O proprietário disse: eu também não. Mas a RGE disse: não, mas se cair o galho em cima, você vai pagar. Como é que fica essa situação? Tem que se tomar uma providência, tem que botar essas pessoas sentar junto e resolver esse problema. Não pode continuar. Aí a RGE foi lá num desses locais, o que ela disse para o agricultor? Não, aqui a nossa cesta, o nosso caminhãozinho com a nossa cesta, não alcança essa altura aí para cortar os galhos da árvore que estão em cima da rede. O senhor tem que contratar uma retroescavadeira enorme, para quê? Para que ela empurre a árvore para dentro quando for cortada, para que não caia em cima da rede. Aí o agricultor vai ter que contratar uma máquina que vai custar lá R$1.000, R$2.000 para empurrar essa árvore. Mas quem é que quer que tire a árvore? A pergunta é essa: quem é que está querendo que a árvore seja tirada? Está em cima da área do agricultor. O agricultor disse: por mim pode tirar a árvore, não tem problema nenhum. Aí eu ouvi, e aqui eu não vou afirmar, porque quando a gente não tem 100% de certeza, a gente não afirma. Mas eu ouvi falar que não é só ir atrás da notificação da RGE, tem também que falar com a SEMA. Mas como é que a RGE expede uma notificação dizendo: se você não tirar a árvore e cair o galho em cima da rede, você vai pagar, sem ela antes comunicar a SEMA? O que está acontecendo? Não existe diálogo? Ou cada um faz as coisas por conta própria? E quem sofre? O cara lá da ponta, né?
O agricultor que está preocupado porque ele disse, dá um vento, essa árvore me cai em cima da rede, quantas famílias vão ficar sem luz e eu vou ter que arcar com as despesas? E aí teve um louco aqui que há dias atrás disse que seria necessário tirar algumas árvores da beira da estrada, foi parar na CNN. E como é que fica essa situação? Esses mesmos aí que me expuseram, não poderia vir aqui agora dar uma solução? Por que não apresentam a solução agora quando é uma grande empresa, né? Aí ninguém se mete. Aí a coisa muda. É diferente, né? Pois é, então eu peço encarecidamente que entrem num acordo, porque esses agricultores estão apavorados. Eles querem sim colaborar, eles querem que tire a árvore ou as árvores que estão correndo risco de cair em cima das redes, mas eles não podem arcar com a consequência que quando essa árvore esteja sendo tirada, caia em cima da rede alguma coisa, ou daqui a pouco até mesmo um acidente. E as madeireiras estão se negando a ir lá cortar a árvore, com razão. Por quê? Quem é que sabe na hora da derrubada se a árvore não faz um giro e daqui a pouco pega a rede? Quem é que vai responder? O agricultor? A madeireira? Ou quem deu a ordem para tirar? Porque para o agricultor ela pode ficar lá, a árvore, não tem problema nenhum. Como é que fica essa situação? Eu quero uma solução, eu quero que apresentem uma solução nessa questão aqui. Se a RGE não tem o caminhãozinho com a cesta para alcançar aquela altura da árvore, ela que mande os técnicos dela lá acompanhar a madeireira no momento de tirada da árvore, porque se cair alguma coisa não é culpa de ninguém. E isso tem que ser expresso em documento. Porque, mas eu não vi, eu não estava lá, eu não disse. Sempre estoura no mais fraco. Sempre foi assim. Então eu peço que essa situação seja resolvida. Por favor. Por favor. Uma parte, vereador. E só para concluir, depois eu passo a... E queria dizer também, que é um povo que eu tenho um carinho muito grande, que é o pessoal do bairro Paraíso Cristal, do loteamento Paraíso Cristal, que aquele povo humilde lá está fazendo sacrifícios enormes, para pagar a regularização fundiária, que é o nosso amigo Rodrigo Balém que está fazendo, tá? Mas eles estão fazendo porque são famílias humildes, estão fazendo um sacrifício enorme para pagar a regularização, e na conta de luz deles vem iluminação pública. Não tem uma lâmpada nos postes. Foram colocados os postes novos, por causa do projeto que foi feito, né? Beleza, tudo certinho. Cumpriram com a meta, trocaram os postes velhos, botaram os postes novos, tudo, mas não colocaram iluminação. De noite o bairro é um breu. Semana passada uma senhora estava indo para casa de noite do trabalho e um cachorro pegou ela. Ela nem viu de onde veio o cachorro, porque é uma escuridão tremenda. Mas na conta da luz vem iluminação pública. Como é que tu me cobra iluminação pública se eu não tenho? O Rodrigo Balém me disse que vão providenciar logo a colocação das lâmpadas. Que ele tem essa informação. Agradeço a ele. Então, tomara que coloque, né? O quanto antes. Sua parte, vereador. Vereador Fantinel, interessante o tema que o senhor trouxe sobre a rede de alta tensão que cruza muitas terras do interior. Eu imagino que aquela faixa de domínio que já deve ter sido indenizada pelas companhias de rede elétrica, porque eles indenizam as terras, né? Deveria ter uma autorização tácita na área de domínio, até tantos metros, sei lá, se é 50, 60 metros, que esteja autorizado automaticamente a poda e corte de todas as árvores. Porque a gente sabe o risco que tem se cair na rede de alta tensão uma árvore, ao mesmo tempo a FEPAM, IBAMA, a SEMA, quem for, deveria dar uma autorização até 60 metros, 40 metros, que tem uma legislação que é proibido construir próximo, seja permitido cortar todas as árvores. Porque as árvores vão crescer e vai dar problema. Isso aí em toda a extensão das redes elétricas. Eu até não entendo porque não tem uma lei que já dá uma autorização tácita sem precisar pegar uma autorização para cortar uma árvore. Porque é tão prático, lógico, de bom senso o negócio que já deveria existir isso aí, né? Até temos que dar uma pesquisada se já não existe, porque senão lá na frente vai estourar no agricultor, como o senhor disse. Isso aí está errado, né? Porque não pode ter vegetação alta próximo à rede de alta tensão. Obrigado.
Obrigado, vereador. E só para concluir, eu queria dizer que, deixar bem claro aqui, né, fazer um agradecimento ao engenheiro Rafael da RGE, que é uma pessoa que se empenha, uma pessoa que nos ajuda, sempre que eu chamo ele sempre responde, só que ele não tem braço para tudo, em primeiro lugar, e ele não tem uma autoridade acima para dizer, não, vai lá e faz isso. Ele só pode ir nos locais, constatar a situação, fazer o protocolo e pedir para que seja feito. Esse é o trabalho dele. Quase um trabalho parecido com o nosso, né? Que a gente só pode indicar que tem aquele problema e que tem que ir lá resolver. Mas daí? Mas os que têm o poder de resolver o problema não resolvem. Então é isso que a gente fica indignado. Tem que se resolver esse problema antes que dê um temporal. Obrigado, senhora presidente.